Terceiro diálogo: o sacerdote. Objeções em nome da religião. Parte A. O sacerdote. Permita, Senhor, que por minha vez lhe dirija algumas perguntas. Allan Kardec. Com muito prazer. Antes de as responder, entretanto, creio útil apresentar-lhe o terreno em que espero me colocar para lhe dar resposta. Devo manifestar-lhe que não pretendo absolutamente convertê-lo às nossas ideias. Se por acaso as desejar conhecer, poderá encontrá-las nos livros em que estão expostas, onde será fácil estudá-las detidamente. Depois terá liberdade de as repudiar ou as aceitar. O Espiritismo tem como finalidade combater a incredulidade e suas funestas consequências, provando incontestavelmente a existência da alma e a realidade da vida futura. Destina-se, pois, aos que não creem em nada ou que duvidam. Como sabe, o número destes não é pequeno. Os que têm fé religiosa e aqueles a quem esta fé satisfaz, dele não precisam. Ao que diz: creio na autoridade da Igreja, atenho-me ao que ela ensina e sinto-me satisfeito. O Espiritismo responde que não cuida de impor-se a ninguém e que não veio para forçar convicções. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensamento. Este é um atributo do homem. O Espiritismo estaria em contradição com seus princípios de caridade e de tolerância se não os respeitasse. Prescreve que toda crença, quando sincera e não induz a ocasionar prejuízos ao próximo, mesmo errônea, é digna de respeito. Se uma pessoa teima em acreditar, por exemplo, que é o Sol que gira e não a Terra, dir-lhe-emos: creia se lhe agrada, de vez que isso não opõe obstáculo aos movimentos da Terra. Mas note que, assim como não procuramos violentar-lhe a consciência, não deve você tentar violentar a consciência alheia. Cada vez que se transforma uma crença intimamente inofensiva em elemento de perseguição, torna-se ela nociva e deve ser combatida. Tal é, senhor padre, a linha de conduta que tenho observado para com os ministros dos diferentes cultos que me procuram. Quando me inquirem sobre pontos da doutrina, dou-lhe as explicações necessárias, abstendo-me, não obstante, de discutir certos dogmas, do que não se deve ocupar o Espiritismo, já que cada um é livre de os julgar. Nunca os procurei, porém com o intuito de lhes destruir a fé pela coação. Aquele que nos vem como irmão o recebemos. O que nos despreza, em paz o deixamos. Este é o conselho que não cesso de dar aos espíritas. Nunca incentivei os que a si atribuem a missão de converter o clero. Digo-lhe sempre: semeie no campo dos incrédulos, que nele há messes abundantes a colher. O Espiritismo não se impõe porque, como disse, respeita a liberdade de consciência. Compreende muito bem, por outro lado, que toda a fé imposta é superficial e só oferece aparências da fé. Nunca é a fé sincera. Expõe seus princípios aos olhos de toda a gente, de modo que possa cada um formar opinião com conhecimento de causa. Os que aceitam, leigos ou sacerdotes, fazem-no livremente, porque os julgam racionais. De nenhuma maneira, porém, abrigamos rancor contra os que não são do nosso parecer. Se existe uma luta aberta entre a Igreja e o Espiritismo, não fomos nós que a provocamos. Disso estamos convencidos.
Sacerdote. Assistindo ao advento de uma nova doutrina, cujos princípios, a seu ver, deve condenar, a Igreja tem certamente o direito de os discutir e os combater, de prevenir os fiéis contra o que considera errôneo. Allan Kardec. De nenhum modo negamos um direito que reclamamos para nós mesmos. Se a Igreja tivesse ficado apenas nos limites da discussão, seria o mais desejável. Leia, porém, a maior parte dos escritos emanados de seus membros ou publicados em nome da religião, os sermões que têm sido pregados, e verá a injúria e a calúnia brotando de toda a parte, assim como os princípios da doutrina, indigna e maliciosamente desfigurados. Tem-se ouvido do alto do púlpito serem os espíritas inimigos da sociedade e da ordem pública. Tem-se visto pessoas que o espiritismo atraiu à fé, anatematizadas e injuriadas pela Igreja, sob a alegação de que mais vale ser incrédulo do que crer em Deus e na existência da alma por intermédio do espiritismo. Para elas também já se acenderam as fogueiras da Inquisição. Em muitas localidades não foram elas assinaladas a animadversão de seus concidadãos, a ponto de serem perseguidas e injuriadas nas ruas? Já se conjuraram os fiéis a fugirem delas como de empesteados? Já se induziram os criados a não entrar ao seu serviço? Por causa do espiritismo, já se aconselharam esposas a abandonar os maridos e maridos a abandonar as esposas. Já fizeram os empregados perder o emprego. Já se tirou aos operários o pão que lhes dá o trabalho. E já se negou o pão de caridade aos infelizes. Por esta razão, eram espíritas. Até cegos foram expulsos de hospitais por se negarem a abjurar a crença. O Senhor me diga, é uma atitude leal? A tudo opuseram calma e moderação. A consciência pública já lhes fez a justiça de dizer que não foram eles os agressores. Sacerdote. Sendo sensato, um homem certamente deplora tais excessos. A Igreja, porém, não pode responsabilizar-se pelos abusos cometidos por alguns de seus membros menos educados. Allan Kardec. Sim, mas serão também pouco educados os príncipes da Igreja? Examine o Senhor a pastoral do bispo de Argel e de alguns outros. Não foi acaso um bispo quem decretou o auto de fé de Barcelona? A autoridade superior eclesiástica não tem poder absoluto sobre seus subordinados? Se, pois, tolera sermões indignos da cátedra evangélica, se facilita a publicação de artigos injuriosos e difamatórios contra toda uma classe de cidadãos, se não se opõe às perseguições feitas em nome da religião, é porque aprova tudo isso. Em resumo, rechaçando sistematicamente os espíritas que ainda a ela se prendiam, a Igreja os obrigou a voltarem sobre si mesmos e, pela natureza e violência de seus ataques, dilatou a discussão, atraindo-a para outro terreno. O Espiritismo era apenas uma doutrina filosófica. Foi a Igreja que lhe avultou as proporções, apresentando-o como um inimigo terrífico. Foi ela, enfim, quem o proclamou uma nova religião. Esse foi um golpe inábil. A paixão não permite o raciocínio. Um livre pensador. Há momentos, o Senhor proclamou a liberdade de pensamento e de consciência, declarando que crença sincera é respeitável.
O materialismo é uma crença como qualquer outra. Por que não gozará da liberdade concedida às outras? Allan Kardec. Sem dúvida, cada um é livre de crer no que quer crer ou de não crer em nada. Não legitimamos a perseguição nem contra o que crê no nada depois da morte, nem contra o cismático de qualquer religião. Combatendo o materialismo, não atacamos os indivíduos, mas a doutrina, que se inofensiva à sociedade quando se encerra no foro íntimo, na consciência das pessoas cultas, generalizada, torna-se uma chaga social. A crença de que tudo acaba para o homem depois da morte, de que toda solidariedade cessa com a vida, leva o indivíduo a considerar uma estupidez o sacrifício do bem-estar presente em proveito de outrem. Daí a máxima: cada um por si durante a vida, pois nada existe depois. A caridade, a fraternidade, a moral, numa palavra, ficam sem base, perdem a razão de ser. Por que nos molestarmos, nos reprimirmos, nos privarmos hoje, quando amanhã não mais existiremos? A negação do futuro, a simples dúvida sobre a vida futura, são os maiores estímulos ao egoísmo, manancial da maior parte dos males da humanidade. Para se deter nos declives do vício e do crime, sem outro freio além da força de vontade, uma pessoa necessita certamente de uma maravilhosa virtude. O respeito humano pode sofrear o homem social, mas não aquele para quem é nulo o temor da opinião pública. A crença na vida futura, demonstrando a perpetuidade das relações entre os homens, estabelece a solidariedade, que não se finda na tumba e muda o curso das ideias. Se essa crença fosse um simples espantalho, não teria sobrevivido a uma época. Como, porém, sua realidade é um fato comprovado pela experiência, torna-se um dever propagá-la e combater a crença contrária, no interesse da ordem social. Isso faz o Espiritismo, e por sinal que faz com êxito, pois que dá provas e porque, em definitivo, o homem adquire a certeza de poder viver feliz no mundo melhor, em compensação às misérias terrenas. O pensamento de ver-se destruído para sempre, a crença de perder os filhos e os seres queridos por toda a eternidade, parece que sorri a bem poucas pessoas. Disso decorre que os ataques dirigidos contra o Espiritismo em nome da incredulidade têm êxito pouco animador, não lhe têm ocasionado o mínimo prejuízo. Sacerdote. Se a religião ensina tudo isso, se até o presente ela foi suficiente, que necessidade há de uma nova doutrina? Allan Kardec. Se ela tem sido tão suficiente, por que, falando de um ponto de vista religioso, há tantos incrédulos? É certo que a religião nos ensina tudo, também manda que creiamos, mas há um grande número de pessoas que não creem senão o que se lhes prova. Uma afirmação apenas não lhes basta. O Espiritismo prova, põe diante dos olhos o que a religião ensina teoricamente. E essas provas, de onde provêm? Da manifestação dos Espíritos. É provável, pois, que só se manifestem com a permissão de Deus. E se, em sua misericórdia, Deus envia recurso aos homens para os afastar da incredulidade, repeli-lo é uma impiedade. Sacerdote. O Senhor não negará, entretanto, que o Espiritismo não está em todos os pontos em comum acordo com a religião. Allan Kardec. Mas por Deus, Senhor, todas as religiões podem dizer o mesmo, protestantes, os judeus, os muçulmanos, tanto quanto os católicos.
Se o Espiritismo negasse a existência de Deus, da alma, sua individualidade e sua imortalidade, as recompensas e castigos futuros e o livre-arbítrio do homem, se ensinasse que na Terra cada um vive de si para si e que em sua pessoa unicamente deve pensar, seria contrário não só à religião, mas a todas as religiões do mundo. Seria a negação de todas as leis morais, base das sociedades humanas. Longe disso, os espíritos proclamam um Deus único, soberanamente justo e bom. Dizem que o homem é livre e responsável por seus atos, recompensando ou castigando segundo o bem ou o mal que houver praticado. Eles põem acima de todas as virtudes a caridade evangélica, e esta regra sublime ensinada pelo Cristo. Fazer ao próximo aquilo que quiseramos fizessem a nós mesmos. Estes não são os fundamentos da religião? Fazem mais, porém. Iniciam-nos nos mistérios da vida futura, que então se nos transformam, não mais numa abstração, mas numa realidade, pois são as próprias pessoas que conheceramos antes da morte, que vêm depois descrever-nos a sua situação ou dizer-nos como e por que sofrem ou são ditosas. O que há nisso de antirreligioso? Essa certeza de encontrar no futuro aqueles que foram amados e que a morte arrebatou não é consoladora? A grandiosidade da vida espiritual, que é sua essência comparada às mesquinhas preocupações da vida terrestre, não vem a propósito para elevar nossa alma e estimulá-la ao bem?